Naquela noite, não havia sinos, não havia luzes, não havia Natal. O que havia era silêncio, o tipo errado de silêncio. Aquele que só existe quando a neve abafa o som dos passos e o inimigo está perto demais para falar. Eu me lembro de olhar para o céu cinzento e pensar que em casa alguém devia estar colocando pratos na mesa. Talvez minha mãe. Talvez meu pai estivesse abrindo uma garrafa guardada para ocasiões especiais. Talvez uma criança estivesse perguntando se o Papai Noel chegaria, mesmo com a guerra acontecendo em algum lugar distante. Mas a guerra não estava distante. Ela estava ali. Ela nos cercava. Bastogne não era uma cidade naquele Natal. Era uma armadilha congelada, um anel de aço, artilharia e infantaria alemã se fechando lentamente, dia após dia, enquanto nossas munições diminuíam, nossos feridos se acumulavam e o frio fazia o trabalho que as balas às vezes não conseguiam terminar. Não havia árvores de Natal, não havia presentes. Havia homens tremendo dentro de uniformes inadequados, apertando rifles com dedos que mal conseguiam sentir. Na véspera do Natal, eles nos ofereceram uma saída, um papel, uma rendição, palavras educadas, quase corteses, escritas por um inimigo confiante de que o tempo estava do lado dele. O tempo nunca esteve. Naquela semana, enquanto o mundo celebrava, Bastogne se tornaria o ponto onde a última grande aposta alemã começaria a sangrar até a morte. Não por causa de um grande ataque, não por uma manobra genial, mas porque um punhado de homens cercados decidiu que não iria ceder nem 1 metro, mesmo quando tudo indicava que não havia salvação. Este não é um conto sobre vitória fácil, é a história de um Natal passado cercado e de como Bastogne quebrou a ofensiva das Ardenas. Se você valoriza histórias reais, contadas sem romantizar a guerra, se inscreva no canal Vozes do Front. Aqui, cada vídeo é uma memória resgatada do campo de batalha. E cada inscrição ajuda essas histórias a não serem esquecidas. Deixe o like. Isso ajuda esse relato a chegar mais longe. E nos comentários, diga de onde você está assistindo e qual batalha, operação ou história você gostaria de ouvir aqui. Porque enquanto alguns viveram o Natal cercados em Bastogne, hoje nós ainda podemos ouvir e lembrar. Em dezembro de 1944, muitos acreditavam que a guerra no Ocidente estava praticamente decidida. Paris havia sido libertada, os aliados avançavam pela França e pela Bélgica, e a Alemanha parecia empurrada contra as próprias fronteiras. Para soldados americanos recém-chegados ao fronte, falava-se mais em quando a guerra acabaria do que em se ela ainda poderia virar. Mas longe das estradas congestionadas pelos exércitos aliados, em salas abafadas e iluminadas por mapas, o alto comando alemão preparava uma última aposta. Não era um plano equilibrado. Era um plano desesperado. Ofensiva das Ardenas nasceu dessa lógica. Hitler acreditava que ainda era possível repetir o efeito psicológico de 1940. Atravessar as florestas densas das Ardenas, atingir os setores mais fracos do fronte americano, dividir as forças aliadas e capturar o porto de Antuérpia. Se isso acontecesse, o abastecimento aliado entraria em colapso e uma paz forçada poderia surgir no Ocidente. Era uma aposta contra o tempo, contra a logística e contra a realidade. O plano dependia de fatores frágeis: mau tempo suficiente para impedir a aviação aliada, combustível que a Alemanha já não tinha em abundância e tropas capazes de avançar rápido antes que a reação inimiga se organizasse. Mesmo assim, o ataque foi marcado. Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, o fronte ocidental explodiu. A artilharia alemã abriu fogo sob neblina cerrada. Unidades americanas, muitas delas cansadas ou mal posicionadas, foram surpreendidas. Comunicações falharam. Estradas se encheram de veículos destruídos, refugiados civis e soldados tentando se reagrupar.
Em poucas horas, o avanço alemão criou uma saliência profunda no mapa, o Bulge, que daria nome à batalha. No meio desse caos inicial, alguns pontos passaram a ganhar um valor que ninguém havia planejado com antecedência. Um deles era uma cidade belga sem muralhas, sem grandes defesas naturais, sem importância simbólica: Bastogne. Bastogne era, acima de tudo, um entroncamento. 6 estradas principais convergiam ali, ligando o norte ao sul e o leste ao oeste das Ardenas. Para os alemães, capturá-la rapidamente significava manter o ritmo da ofensiva. Para os americanos, perdê-la significava abrir o caminho para o colapso do setor central do fronte. Foi por isso que, quase às pressas, unidades da 131ª Divisão Aerotransportada foram enviadas para Bastogne. Muitos homens chegaram de caminhão, sem paraquedas, sem reconhecimento adequado do terreno e, em vários casos, sem equipamentos adequados para o inverno europeu. Eles não sabiam que estavam entrando em uma armadilha, apenas que precisavam segurar a cidade. À medida que os dias avançavam, o cerco começou a se formar. Não houve um momento claro em que Bastogne caiu sob cerco. Foi algo gradual. Uma estrada perdida aqui, outra cortada ali, pontes sob fogo inimigo. Patrulhas alemãs surgindo cada vez mais perto. O inverno fazia sua parte. Temperaturas abaixo de zero endureciam o solo, congelavam armas e transformavam ferimentos comuns em ameaças fatais. A aviação aliada permanecia no chão, presa à neblina e às nuvens baixas. Quando a semana do Natal se aproximou, Bastogne já não era apenas um ponto no mapa. Era um obstáculo vivo no meio da ofensiva alemã. Um obstáculo que, se não fosse removido rapidamente, começaria a sugar tempo, combustível e homens. Exatamente o que a Alemanha não podia perder. E ainda assim, naquele momento, ninguém dentro de Bastogne sabia que estava prestes a se tornar o centro de tudo. O cerco não se fechou com um golpe único. Ele se apertou como um nó, dia após dia, estrada após estrada. Quando os últimos caminhos para fora de Bastogne foram cortados, não houve aviso formal, apenas a constatação silenciosa de que ninguém entrava e ninguém saía. As comunicações começaram a falhar primeiro. Mensagens chegavam incompletas, atrasadas ou não chegavam. Unidades vizinhas desapareciam do mapa. O rádio, antes constante, passou a transmitir longos períodos de silêncio, interrompidos por pedidos urgentes de artilharia ou relatórios confusos sobre movimentos inimigos. Do lado de fora, forças alemãs fechavam o anel. Infantaria avançava entre as árvores cobertas de neve, tanques surgiam nas estradas congeladas e a artilharia começava a cair com precisão crescente. Bastogne deixava de ser uma posição defensiva improvisada e se tornava uma ilha cercada. O inverno agravava tudo. O frio não era apenas desconfortável, era incapacitante. Armas emperravam, graxa endurecia, dedos perdiam sensibilidade. Homens precisavam escolher entre dormir por poucos minutos ou permanecer acordados para não congelar. Feridos aguardavam atendimento em prédios improvisados, onde o chão gelado parecia sugar o calor de seus corpos. Os suprimentos começaram a acabar rapidamente. Munição racionada tiro a tiro, comida distribuída em porções mínimas, medicamentos quase inexistentes. Médicos de campanha trabalhavam sem anestesia adequada, decidindo quem ainda tinha chance de sobreviver. Cada decisão deixava marcas invisíveis que nenhum relatório registraria. A artilharia alemã não respeitava horários. Bombardeios vinham de manhã, à tarde, à noite, às vezes sem padrão, apenas para manter o desgaste constante. O som dos impactos se tornava parte do ambiente, como o vento entre as árvores. Muitos homens pararam de contar os dias, passaram a contar apenas as horas. Foi nesse cenário que, poucos dias antes do Natal, uma bandeira branca apareceu nas linhas americanas.
Um emissário alemão avançou com cautela, trazendo um documento oficial. O texto era educado, quase cordial. Informava que Bastogne estava completamente cercada e oferecia a rendição honrosa das forças americanas, garantindo o tratamento adequado aos prisioneiros. A mensagem parecia lógica. Para qualquer observador externo, a situação era insustentável. A resposta americana foi curta, quase absurda pela simplicidade. Uma única palavra. Um recado que não pretendia ser heróico, mas que refletia o estado de espírito dentro do cerco. Não haveria rendição. A reação alemã foi imediata. O bombardeio se intensificou. Ataques locais testavam as defesas, buscando brechas, sondando pontos fracos. Combates corpo a corpo começaram a acontecer nas vilas ao redor, em florestas densas, onde a visibilidade mal passava de alguns metros. Na noite de 24 de dezembro, o Natal chegou sem cerimônia. Não houve pausa no fogo. Pelo contrário, a artilharia caiu com força renovada, iluminando a neve com flashes breves e violentos. Alguns homens tentaram improvisar pequenas celebrações silenciosas. Um pedaço de chocolate guardado, uma carta relida à luz fraca de uma vela. Mas a maioria apenas esperou o amanhecer. Naquele Natal, Bastogne não celebrou, resistiu. E a cada hora que passava, o cerco que deveria esmagá-la começava lentamente a cobrar seu preço também de quem a mantinha cercada. Na madrugada do dia 26 de dezembro, algo que parecia impossível começou a acontecer. Depois de dias sob um céu fechado, baixo e hostil, a neblina começou a se dissipar. Não foi repentino. Primeiro, uma clareira pálida no horizonte. Depois, o azul fraco de um inverno que ainda não perdoava, mas finalmente permitia enxergar. Para os homens em Bastogne, aquilo não era apenas clima, era esperança concreta. Durante quase uma semana, a cidade havia sobrevivido isolada, sem apoio aéreo, sem reforços. Agora, com o céu finalmente aberto, a guerra mudava de dimensão. O silêncio momentâneo que se seguiu ao afastamento das nuvens foi quebrado por um som diferente, distante, mas inconfundível. Motores. Aviões aliados surgiram no céu como fantasmas improváveis. Cargueiros voando baixo, pesados, vulneráveis, atravessando corredores de fogo antiaéreo para lançar suprimentos por paraquedas. Caixas caíam na neve, algumas fora das zonas previstas, outras sob fogo inimigo. Ainda assim, cada pacote que tocava o chão era recebido como uma vitória. Munição, comida, medicamentos. Nada daquilo encerrava o cerco, mas tudo prolongava a resistência. Bastogne respirava novamente. Ao mesmo tempo, do lado de fora do anel, forças americanas avançavam com dificuldade para romper o cerco. O terreno não ajudava. Estradas estreitas, congeladas, ladeadas por florestas densas. Cada avanço custava caro. Cada vila precisava ser retomada casa por casa, árvore por árvore. Os alemães ainda atacavam, ainda pressionavam. Mas algo havia mudado. A ofensiva, que dependia de velocidade, começava a perder ritmo. Tanques parados por falta de combustível. Unidades presas em combates que deveriam ter sido resolvidos rapidamente. O tempo, aquele mesmo tempo que o plano alemão tentava dominar, começava a se virar contra eles. Bastogne não estava vencendo no sentido tradicional. Não avançava. Não destruía grandes formações inimigas. Mas fazia algo mais perigoso para uma ofensiva baseada no choque. Obrigava o inimigo a parar. Cada dia extra de resistência drenava recursos. Cada ataque fracassado custava homens experientes que não podiam ser substituídos. A cidade, antes vista como um obstáculo incômodo, tornava-se um peso crescente no centro da operação. Dentro do cerco, os soldados sentiam a mudança antes mesmo de compreendê-la. A chegada dos suprimentos não trouxe euforia, mas algo mais sutil.
A certeza de que não estavam sozinhos, que alguém ainda estava tentando alcançá-los, que resistir fazia sentido. O frio continuava, o fogo inimigo também, mas o desespero começava a recuar. No dia 26, unidades de blindados americanos finalmente conseguiram estabelecer contato com as forças cercadas. Não foi um rompimento dramático, não houve explosão de celebração, apenas a confirmação silenciosa de que o cerco estava quebrado. Bastogne havia sobrevivido ao impensável. E ao fazer isso, transformara-se no ponto onde a grande aposta alemã começava a falhar. Não por um golpe decisivo, mas por algo muito mais corrosivo. Atraso, desgaste e resistência além do previsto. A ofensiva das Ardenas ainda não estava derrotada, mas naquele momento, no frio da Bélgica, ela havia perdido o que mais precisava para vencer: o tempo. Com o cerco oficialmente rompido, Bastogne não se transformou em um lugar seguro. Pelo contrário, os dias que se seguiram foram os mais violentos. O inimigo não recuou imediatamente. Tentou esmagar a cidade antes que a ligação com o exterior se consolidasse. Os ataques alemães continuaram, agora com urgência. O tempo estava se esgotando e eles sabiam disso. A artilharia pesada voltou a cair sobre posições conhecidas. Tanques avançavam pelas estradas congeladas, apoiados por infantaria que se movia entre as árvores como sombras. Cada vilarejo ao redor de Bastogne virou um ponto de atrito. Cada colina precisava ser defendida ou retomada sob fogo direto. Dentro da cidade, os homens lutavam no limite. A fadiga acumulada cobrava seu preço. Muitos estavam acordados havia dias, vivendo em um estado em que o corpo seguia por hábito, não por força. As mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo cansaço profundo. Ainda assim, ninguém recuava. A luta deixou de ser estratégica e passou a ser íntima, combates a curta distância, casas destruídas usadas como abrigo. Florestas, onde a neve era marcada por trilhas de sangue e estilhaços. À noite, o céu se iluminava com explosões intermitentes, criando sombras irregulares que confundiam amigo e inimigo. Os alemães lançaram ataques concentrados para retomar as estradas que convergiam para Bastogne. Sabiam que, se perdessem aquele nó logístico, a ofensiva perderia qualquer chance real de continuidade. Mas agora enfrentavam tropas reforçadas, com suprimentos recém-chegados e a confiança silenciosa de quem já havia sobrevivido ao pior. A aviação aliada passou a operar com mais liberdade. Caças surgiam para atacar colunas inimigas expostas, transformando estradas congeladas em gargalos mortais. Tanques alemães, já com pouco combustível, eram forçados a se dispersar ou ficar imóveis. O ritmo da ofensiva se desintegrava. Dentro de Bastogne, os hospitais improvisados continuavam lotados. Médicos trabalhavam sem descanso, muitas vezes sem saber se os feridos sobreviveriam à noite. Capelães caminhavam entre os homens, oferecendo palavras curtas, quase sussurradas. Ninguém falava em glória, falava-se em aguentar. O clímax veio não como um grande momento único, mas como uma sequência de dias em que os ataques alemães simplesmente começaram a falhar. Um avanço interrompido aqui, uma tentativa frustrada ali, pequenas derrotas táticas que, somadas, indicavam algo maior. A ofensiva havia perdido a iniciativa. Para os soldados em Bastogne, isso não foi imediatamente evidente. O que eles sentiram primeiro foi o silêncio crescente entre os bombardeios, o intervalo maior entre os ataques, a percepção de que o inimigo já não pressionava com a mesma força. Quando a intensidade começou a cair, não houve comemoração, apenas alívio contido. O tipo de alívio que vem acompanhado da consciência de que muitos não estavam ali para senti-lo. Bastogne havia resistido, não porque era inexpugnável, mas porque homens exaustos, congelados e cercados se recusaram a ceder no momento em que isso parecia inevitável.
E naquele inverno, isso foi suficiente para mudar tudo. Quando os combates ao redor de Bastogne começaram a diminuir de intensidade, não houve um anúncio oficial de vitória. A guerra raramente oferece esse tipo de clareza a quem está dentro dela. O que os homens sentiram primeiro foi algo mais sutil. O peso constante da pressão começava a ceder. Os ataques alemães já não vinham com a mesma coordenação. A artilharia, antes incessante, tornava-se irregular. Colunas blindadas apareciam em menor número, muitas vezes recuando antes mesmo de entrar em contato direto. O que antes parecia uma força imparável, agora dava sinais evidentes de esgotamento. Do ponto de vista estratégico, o impacto era profundo. A resistência em Bastogne havia quebrado o ritmo da ofensiva alemã. Aquela operação dependia de velocidade absoluta, avançar rápido, atravessar rios, capturar centros logísticos antes que os aliados pudessem reagir de forma organizada. Bastogne destruiu esse cronograma. Tanques parados por falta de combustível, tropas presas em combates prolongados, unidades de elite desgastadas em ataques que deveriam ter sido resolvidos em horas, não em semanas. Cada dia perdido em Bastogne era um dia que o plano alemão não podia se dar ao luxo de perder. Enquanto isso, os aliados se reorganizavam. Novas divisões eram deslocadas. A aviação retomava o controle do céu sempre que o clima permitia. O avanço alemão, que havia começado com surpresa e força, transformava-se em uma luta defensiva pela própria sobrevivência das unidades avançadas. Para os homens que estiveram cercados, porém, a virada estratégica era quase abstrata. O que permanecia concreto eram os rostos ausentes, as posições vazias, as marcas deixadas nos prédios destruídos e nas florestas ao redor. Bastogne havia sobrevivido, mas não ilesa. O inverno continuava. O frio não desapareceu com o recuo inimigo. Muitos soldados só perceberiam dias depois o quanto seus corpos haviam sido levados além do limite. Congelamento, exaustão extrema, ferimentos mal cicatrizados. A conta seria paga lentamente, longe das linhas de frente. Quando a ofensiva das Ardenas finalmente foi contida e revertida, ficou claro para os historiadores o papel de Bastogne, não como o único fator da derrota alemã, mas como um ponto de ruptura essencial. Um lugar onde o plano começou a se desfazer por dentro. A Alemanha havia apostado tudo naquela ofensiva. Homens, tanques, combustível que não poderia ser substituído. Ao falhar, perdeu a última chance real de alterar o curso da guerra no Ocidente. Poucos meses depois, o avanço aliado levaria o conflito para dentro do próprio território alemão. Para Bastogne, no entanto, não houve retorno imediato à normalidade. A cidade ficou marcada para sempre. Ruas destruídas, casas vazias, campos cobertos de cicatrizes invisíveis. O Natal de 1944 não seria lembrado por celebrações, mas por resistência. Os soldados que sobreviveram levaram aquela experiência consigo. Muitos nunca mais conseguiram ouvir o silêncio de uma noite de inverno sem lembrar do som distante da artilharia. Para eles, Bastogne não foi apenas uma batalha vencida. Foi um limite atravessado, e ao atravessá-lo, mudaram o curso de algo muito maior do que podiam imaginar naquele Natal cercado. Bastogne não entrou para a história por causa de uma grande manobra, nem por um discurso inspirador, nem por uma vitória rápida. Ela ficou marcada porque naquele Natal de 1944, homens cercados decidiram ficar. Ficar quando o frio queimava os ossos. Ficar quando a munição acabava. Ficar quando a rendição parecia lógica. Enquanto o mundo, longe dali, celebrava ao redor de mesas aquecidas, Bastogne existia em silêncio, neve e explosões. Não como símbolo imediato de heroísmo, mas como um ponto de resistência que ninguém planejou e que acabou decidindo mais do que qualquer um imaginava. A ofensiva das Ardenas não morreu em um único dia.
Ela sangrou lentamente e Bastogne foi uma das feridas que nunca cicatrizou para o plano alemão. Para os que sobreviveram, não houve sensação de triunfo, apenas a consciência de que estavam vivos e de que muitos não estavam. A guerra seguiu, o mundo seguiu, mas aquele Natal nunca passou. Porque algumas datas não são lembradas pelo que foi celebrado, e sim pelo que foi suportado. Em Bastogne, no inverno de 1944, suportar foi o suficiente para mudar.